obrigado ao professor Maurício, né? Eu queria primeiro, né, agradecer a Deus, né, apesar de a gente ter tido um ano uma frustração devido ao estresse hídrico que nós tivemos, se bem que aqui nessa região aqui não foi tão forte, né, mas nós precisamos, a família e a profissão que nos une, né, e agradecer aos diretores, o professor Gustavo, o professor Juliano, professora Kátia, o professor Maurício, né, que estão conduzindo a área experimental. São coisas que é importante nós lembrarmos, porque olha só, o nosso projeto de aperfeiçoamento teórico-prático, que começa desde o primeiro semestre e nos ensina a vencer obstáculos, nos ensina a vencer dificuldades que nós temos. Hoje, ser agricultor ou ser colono está na moda, né? Porque hoje está muito rentável, né? Então é bom. Mas olha só que a expansão agrícola, ela exige que a gente trabalhe em mais do que um tipo de terreno. E isso nós precisamos conhecer todos os tipos de terreno. A gente precisa conhecer as dificuldades de cada região. E isso, quando nós falamos na parte prática, de estar ligado à parte prática, aprender na teoria e aplicar a prática, isso é importante. Porque plantar soja ou milho ou qualquer tipo de produto aqui no norte do estado ou no sul do estado é diferente. Muito mais diferente se nós formos para outra região do nosso país. Porque esse nosso país é um gigante, mas um gigante mesmo. E olha só, nós produzimos 1/4 do alimento do mundo. Significa que nós somos muito importantes para a produção de alimento, para as pessoas continuarem comendo. Agora, para isso, como a gente não consegue fazer com que a terra se multiplique, nós precisamos fazer com que se produza mais em menos quantidade de terra. E é para isso que nós estudamos, não é só para plantar e colher soja. É para a gente conseguir fazer que em um espaço menor a gente produza muito mais. E que a gente consiga também aprender a conviver com esses estresses hídricos que acontecem de tempos em tempos, né? E isso a Faculdade Ideal tem feito esse trabalho muito bem feito. E aí eu quero agradecer também, né? E a gente fica tão orgulhoso, falava com os coordenadores, com os professores, como é bom ver que em praticamente cada uma das barracas que as empresas trouxeram aqui, nós temos ex-alunos nossos e ex-alunos que estão liderando. E olha só, né? Eu só conversando com a professora Kátia e o professor Maurício, tem 3 ou 4 empresas que têm meia dúzia de vagas e não conseguem preencher as vagas. Então olha a oportunidade de trabalho que você tem, né? E ser responsável por isso, né? É tão bom, né? Saber que aquele trabalho de professor em sala de aula, professores, essa é a recompensa que a gente tem. O salário é uma coisa que é importante para o nosso dia a dia, mas para nós como seres humanos, isso que é importante, saber que esse trabalho que a gente faz aqui, ele gera oportunidade para os nossos alunos, gera oportunidade para vocês. Significa que as empresas estão buscando pessoas para trabalhar, e ver as pessoas tendo sucesso, isso tem uma gratificação imensa, né? Então, muito obrigado, eu espero que vocês aproveitem mesmo. Agradeço a presença das famílias que também estão aqui, das empresas, dos colégios que vieram conhecer o trabalho dos nossos alunos, né? E isso é importante. E é legal quando que nós conversamos, eu vi também o professor Ronaldo ali, que bom tê-lo aqui conosco, e ver que os nossos alunos fazem trabalho de profissionais formados, né? Porque é esse trabalho que a gente vê em cada um dos instantes, em cada uma das estações que tem aqui. Meu muito obrigado em nome do professor Gustavo, do professor Juliano, que dirigem as unidades tanto de Getúlio quanto Passo Fundo, e novamente a professora Kátia e o professor Maurício, tá bem? E sempre vocês são bem-vindos, não só agora que estão estudando para os nossos alunos, mas posterior também. Essa sempre vai ser a casa de vocês, tá bom? Obrigado e um bom dia a todos. Gurizada, o nosso trabalho
nós estamos dando continuidade do semestre passado, onde nós tínhamos plantado plantas de cobertura aqui. Naquele primeiro bloco, a gente tinha uma área em pousio, sem cobertura nenhuma. Aqui nós tinha o mix, aqui nós tinha aveia, ali nós tinha cevada e o trigo lá no final. E o nosso objetivo desse trabalho agora aqui era avaliar a questão de produtividade e o desenvolvimento de raiz dessa cultivar, da 95R40. O Dinilson vai falar um pouco sobre a questão de produtividade, de desenvolvimento de raiz e uma estimativa que vai ser dados que a gente vai conseguir coletar mais precisos depois na colheita. Então, bom dia a todos. Como o Felipe falou, agradecer a presença de todo mundo aí. Como eu também tinha comentado, o nosso trabalho é em cima de cobertura de solo. Todos acreditamos que tu ter uma cobertura de solo no inverno vai te favorecer muito para o desenvolvimento da cultura de verão. Então, no primeiro bloco lá nós tínhamos uma área em pousio, onde não foi feito manejo algum, ela ficou parada. O que veio nela foi plantas daninhas existentes do banco de sementes da área. A segunda nós tínhamos mix, a terceira aveia, a quarta cevada e a quinta trigo. O que deu para observar? Já desde o início lá no inverno passado, a área de mix se comportou melhor em questão de infiltração. Ela teve uma infiltração bem superior comparado com as demais. Porém, a área de aveia ela produziu uma massa seca maior comparado com as demais. Agora na safra de verão nós optamos por escolher uma cultivar de alto teto produtivo para avaliar o que queria interferir nesse desenvolvimento da cultura. A princípio foi feita uma avaliação de volume de raízes. No volume de raiz nós obtivemos que a área de pousio ela teve um baixo desenvolvimento radicular. Ela ficou em média de 10 centímetros cúbicos por raiz. Nas outras áreas ela teve uma média entre 17,5 e 18,5 centímetros cúbicos de desenvolvimento de raiz, quase o dobro da área de pousio. Questão de rendimento. Rendimento foi feita uma avaliação prévia, ainda nós precisamos colher e tabular dado para ver o rendimento final. Mas olhando assim a cultura, fazendo uma prévia, a área de pousio ela está produzindo em torno de 40 a 45 sacos por hectare. Até foi aberto umas plantas ali, se vocês quiserem dar uma olhada depois, está à vontade. As outras áreas de mix, de aveia, de cevada e de trigo, ela está em torno de 75 a 82 sacos hectare. Para o ano, esse ano aqui tipo, choveu praticamente o que choveu aqui na região. Foi um ano bem atípico, então para o ano acredito que está tendo expressou um bom rendimento em questão de desenvolvimento a cultivar. Passar a palavra para o Tissó, que ele vai falar um pouco mais sobre a cultivar. Obrigado, então, rapidamente, o meu nome é Bernardo Tissó, eu sou representante da Pioneer e esse é um material 95R40 novo, primeiro ano praticamente que ele está a nível de lavoura com produtores, e o material tem respondido muito a principalmente os problemas climáticos que a gente teve. Ele superou adversidades e a gente está muito feliz com a R40. Deixa eu passar aqui para mostrar. Por ser indeterminado e de grupo de maturação bastante rápido, é um 5.3 aproximadamente, que ele vai fechar aí comparando com os outros materiais. Vocês conhecem Zeus, está do lado aqui, ele é mais rápido. E olha o quanto que ele conseguiu crescer mesmo num ano bastante desfavorável. Vantagem dele que ele é indeterminado, começa a construir toda a sua parte produtiva muito cedo, e aí ele não tem tempo de se sombrear e de perder folha e perder os nós do bacheiro. Vocês podem olhar que apesar da planta ter se desenvolvido bastante, praticamente todos os nós produzindo e uma capacidade por nó muito alta, ou seja, provavelmente dos próximos materiais, material que tem uma capacidade produtiva aí muito grande, e a gente está apostando bastante. Forneceu para o pessoal, e aqui onde teve 7 toneladas de massa na aveia, provavelmente foi aonde mais auxiliou a cultivar, em função de que a perda de água deve ter sido menor que nos outros por ter mais massa e segurar. Então, muito importante o trabalho deles, muito importante plantio direto, trabalhar com palha. A gente tem um pouco de dificuldade na questão de semeadura, mas é o que a gente tem para poder sustentar nossos solos e para poder fazer com que a gente tenha um desenvolvimento de perfil e que os materiais consigam responder. Acho que era mais ou menos isso aí. Muito obrigado pela participação, pela atenção de vocês.
a gente só usar somente um hormônio como uma auxina, que vai só desenvolver raiz e não vai desenvolver parte aérea. Então a planta vai ficar em desequilíbrio, né? E ali a gente tem o soja forte. Se vocês observar bem a pubescência, que para quem não sabe, a pubescência é o pelinho, como a gente fala, né? Que tem na soja. Os eus, a gente consegue ver uma intensidade nessa pubescência. Isso aqui acaba se intensificando agora na maturação, antes da colheita. Nós fizemos alguns trabalhos aí na área do nosso colega aqui do Vildo e dava para ver muito visual em questão de maturação. Onde não foi feito soja forte, a gente batia o olho e via, parecia aquela soja que pegou uma chuva a mais, uma palha mais marrom, mais cinza, sabe? E onde foi usado parecia que a planta, estava mais amarela, um amarelo mais ouro, vamos dizer assim. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, se querem dar uma passadinha nas parcelas, dar uma olhada. Então, mas pro lado de Cruz Alta a gente tem muita área de pivô. E o que está acontecendo? Dentro do pivô a soja ela está secando, normal. Fora do pivô ela não está secando. E o que está acontecendo aí? A planta estressou muito, correu muito estresse. E ela acabou diminuindo, abortando muita estrutura reprodutiva. E a folha, a fonte de energia, está sendo maior do que o dreno, do que as vagens. Então ela não vai secar, ela vai ter o hábito de soja louca, né? Então, por isso a gente trabalhar com esses produtos para dar o balanço hormonal e a planta se comportar de forma adequada e ter incremento de produtividade. Até a gente fez uma área no nosso colega no Vildo também, com os programas Soja Forte, e a gente conseguiu aí em torno de 4,1 sacas, foi mais ou menos isso, né? 4,1 sacas aí de incremento em produtividade. Ah, mas 4 sacos parece pouco, mas R$200 hoje é R$800 por hectare. O pessoal brinca que uma vagem a mais ativa, principalmente, que tem aquela cachopinha em cima maior, né? É o que vai pagar a caminhoneta nova lá no final do ano, né? Pensando em áreas maiores, né? Aqui foi usado Cipres junto na capina, com 35 dias após a emergência. E na primeira aplicação original foi usado Alade e Bravonil. E na segunda original, Mitrum e Bravonil. E na terceira aplicação, Cipres e Bravonil. Já nesse aqui não foi feito o Cipres na capina, tendo só o Cipres na primeira aplicação original, Alade e Bravonil na segunda aplicação original e Mitrum e Bravonil na terceira aplicação original. Aqui ainda não foi feita a quarta aplicação. Aqui foi entrado com 60 dias após a emergência, após o fechamento de entrelinhas, foi colocado Cipres e após 15 dias Alade e Bravonil. E ali é a nossa testemunha, onde não foi aplicado nenhum tipo de fungicida. Apenas inseticidas foi aplicado em todas as parcelas. Aqui vocês podem notar que as folhas do bacheiro têm uma sanidade melhor, elas conseguiram segurar mais as folhas do bacheiro. Aqui já não segurou tanto. Aqui igualmente a essa também já não segurou muito. E a nossa testemunha, um porte menor. Aqui a nossa primeira planta, então, a gente tem 35 dias, a segunda planta 45 dias, essa terceira planta 60 dias e essa aqui é a nossa testemunha. Como o colega falou, a gente tem bastante massa naquela primeira e na nossa testemunha a gente pode ver que tem bastante diferença. Era isso, pessoal. Meu nome é William, eu faço parte da equipe técnica da Zelar Sementes, uma empresa especializada em mistura de espécies, dividida em 2 segmentos. As misturas de espécies destinadas à cobertura de solo são os green covers e as misturas de espécies destinadas à pastagem são as pastagens bagual. Hoje aqui a gente vai falar um pouco mais sobre os green covers, sobre as misturas de espécies para cobertura de solo. Quem teve aí no dia de campo anterior, no dia de campo de inverno, nós tínhamos uma cobertura, nós tínhamos várias coberturas de solo, vários mix testando aqui, a qual a gurizada avaliou produção de massa de raiz, produção de massa aérea, descompactação de solo através de penetrômetro, avaliaram a parte em si de incidência de plantas daninhas também. E agora a gente está fazendo a continuação do trabalho
avaliando o desenvolvimento da cultura sucessora, avaliando o desenvolvimento do soja em si. O nosso trabalho aqui tem o objetivo de avaliar o que um consórcio de plantas pode trazer na fertilidade do solo e, consequentemente, na produtividade da soja. Aqui nós temos uma soja de um ciclo 5.0, com uma população final de 220 mil plantas. Foi plantada início de dezembro essa soja. Ela foi plantada em cima de um consórcio com aveia preta, centeio e ervilhaca, em cima de um segundo consórcio com aveia preta, centeio e nabo, um terceiro consórcio com 5 espécies, aveia branca, preta, centeio, nabo e ervilhaca, e um quarto consórcio, lá no final, com aveia branca e ervilhaca. A nossa pesquisa ainda está em andamento, ainda vão ser feitas mais avaliações, mas analisando os componentes de rendimento da soja, nós já chegamos a alguns resultados bem interessantes. As parcelas que estão se mostrando mais produtivas são a segunda e a terceira, 1.13 e 2.5, que são materiais, são consórcios que tem nabo na composição. Muito provavelmente, é algo que a gente está discutindo e acreditando, que seja pela raiz dele, que é a raiz do nabo, pelo poder de descompactação, principalmente nesse ano de um estresse hídrico muito grande, ela ajudou a soja a aprofundar mais a raiz dela e conseguir captar uma água um pouquinho mais embaixo. Os dois consórcios, as duas parcelas que inicialmente estão se mostrando menos produtivas, são essa primeira, com aveia preta, centeio e ervilhaca, e a última com aveia branca e ervilhaca. Algo que estamos discutindo e acreditando seja em parte por não ter o nabo, por não ter esse poder de descompactação, e também pela ervilhaca, pelo alto teor de nitrogênio que ela cicla, que ela traz para a fertilidade do solo. Possivelmente ela desestimulou um pouco a fixação biológica do nitrogênio. De repente essa soja anulou um pouco menos e provavelmente vai produzir um pouquinho menos. Nós ainda vamos fazer avaliações químicas, nós vamos coletar o solo e mandar para o nosso laboratório aqui, para ir ver. Nós já fizemos no semestre passado, como o William comentou, nós já iniciamos esse trabalho há um ano atrás, há 6 meses atrás, na verdade. Nós já fizemos uma análise química para ver como que essa área estava. E agora nós vamos fazer, provavelmente nas próximas semanas, no início do próximo mês, uma segunda análise para aí nós comparar parâmetros e aí cruzar todos os dados. Os dados que nós tivemos com matéria seca, matéria verde, quilos de raiz por hectare, cruzar com a fertilidade e também com a produtividade, para fechar esse ciclo e ter esse trabalho completo. Em relação à cobertura, a gente acredita que ela é muito importante, a cobertura do solo é fundamental e o consórcio entra com uma grande ferramenta nesse manejo. Mas é importante pontuar que a gente tem que entender bem qual espécie consorciar com qual espécie e também entender qual que vai ser a cultura sucessora a esse mix. Para aí sim casar todos os fatores e ter a máxima produtividade, seja no soja, seja no trigo ou no milho. Nesse ano principalmente, um ano de seca, quem tinha cobertura do solo teve um resultado muito mais elevado do que em comparação a quem não tinha cobertura do solo. Complementando também o que o Andrei comentou, quais são os parâmetros para se escolher um determinado consórcio para determinada área. O primeiro parâmetro é qual cultura vai ser a cultura sucessora, se vai ser soja, se vai ser milho. O segundo parâmetro é o tempo de desenvolvimento que tu vai ter daquela cobertura, desde o plantio até a dessecação dele. O terceiro parâmetro é a questão climática que tu pode avaliar. Por exemplo, esse ano, que se tinha a previsão de seca, a qual se concretizou, como o Andrei comentou, se teve resultado os mix a qual se tinham raízes mais agressivas, tinham mais produção de raiz e em perfil de solo. Por exemplo, os dois mix que produziram mais e que teve um melhor resultado no soja, foi 2 mix onde se tinha nabo. Se a gente for ver na região, quem planta soja não quer nabo na pré-cultura.
por medo de uma doença, por medo de mofo branco. Só que esse ano não teve pressão de mofo branco e se teve a maior produtividade em cima justamente nesses mix. Explicando em si a composição das raízes e etc e tal, o mix que mais produziu foi o 2.5, a qual se tem 5 espécies presentes nele. Aveia branca, aveia preta, centeio, ervilhaca e nabo. O que isso proporciona para o solo? O que isso proporciona para a cultura sucessora? Se a gente for pensar, primeiro vamos pensar na parte radicular. A aveia branca e a aveia preta, elas têm um sistema fasciculado de raízes que ficam mais superficialmente naquele solo. Pode-se dizer ali em torno de 10, 15 centímetros, que é a massa espessa daquelas raízes. O centeio, ele tem raízes também fasciculadas, só que uma porcentagem menor de raízes, só que raízes mais agressivas, mais grossas em si em relação com a aveia, que se aprofundam um pouco mais ainda no perfil do que a aveia. A ervilhaca, ela é uma raiz pivotante que vai descer mais ainda do que o centeio. E o nabo é uma raiz extremamente agressiva, a qual vai ter o quê? Pode chegar até 2,5 metros conforme o solo e conforme a condição. Tem dados já dessa profundidade. Então aqui num consórcio com 5 espécies, tu tem todo aquele perfil de solo abrangido, desde lá de cima da camada bem superior até lá embaixo. O que isso proporciona? Uma grande reciclagem em si de nutrientes, desde cima até embaixo, e uma grande estruturação daquele solo. Pensando na parte superior, pensando na parte aérea, a decomposição daquela palhada, nós temos 5 espécies a qual vão se decompor gradativamente. A primeira que vai se decompor vai ser o que? A ervilhaca, porque a relação carbono-nitrogênio dela é em torno de 9, vai se decompor bem antecipado, seguido do nabo, relação carbono-nitrogênio aproximadamente de 13. Seguido da aveia, as aveias que vão se decompor lá aproximadamente no florescimento, o enchimento de grão, ela começa o processo de decomposição dela, porque a relação carbono-nitrogênio dela é mais alta, em torno de 25, e o centeio, que é a outra cultura que tem ainda no mix, a relação carbono-nitrogênio ela é de 33. Então é comum a gente tá colhendo o soja, tá colhendo o milho e ainda ter palhado de centeio para se decompor. Então o que tudo isso proporciona? Variabilidade de raiz, tu abrange todo o solo. E variabilidade de palhada, tu tem uma decomposição gradativa daqueles nutrientes. Vai ter uma liberação daqueles nutrientes gradativamente para o soja, para o milho, sem esquecer da cobertura de solo proporcionada. O que em si as raízes e a cobertura proporcionam? Grande quantidade de raízes vai descompactar o solo, vai aumentar a infiltração de água no solo. Grande quantidade de palhada vai diminuir a evaporação da água daquele solo. Isso resulta no quê? Num melhor aproveitamento daquela água. Num ano como esse, se teve um baita de um resultado. A gente está aqui com o nosso grupo, que é o Maurício, Matheus, Gabriel. A gente está com uma parceria com a Ihara e a 3 Tentos, onde a gente fez a avaliação de ações de fungicidas multissítios e biológicos na cultivar Del, onde tem a ciclo 5.9. Então vou passar a palavra para vocês, para o Cristiano, vai explanar um pouco mais sobre. E é muito feliz ter a presença de vocês e hoje eu poder estar aqui, que eu fui aluno da Ideal, formado na Ideal Passo Fundo, hoje engenheiro agrônomo e há 9 meses na empresa 3 Tentos. E um outro orgulho grande que eu tenho é de estar junto nessa abertura norte da 3 Tentos, nessa região. A 3 Tentos hoje é uma das maiores revendas do Rio Grande do Sul, se estendendo para o estado do Mato Grosso, tendo grande parte das suas unidades na parte missioneira do estado e sul do estado, e hoje vindo para o lado norte aqui, fazendo um ano da empresa em Passo Fundo. Hoje nós estamos aqui em condução do trabalho juntamente com os amigos, os meus colegas que são da pesquisa da 3 Tentos, e a gente conduziu um trabalho através de fungicidas biológicos e multissítios. Bom, agora falando só
sou Bernardo Vieira, sou do 10º semestre da Faculdade Ideal de Passo Fundo também, sou estagiário da 300 na parte da pesquisa. E falando um pouquinho dos tratamentos, desse lado aqui, a gente usou, na primeira parcela ali da bandeirinha azul, a gente usou o Mancozeb com Romeu. Nessa da bandeirinha amarela aqui, foi clorotalonil com Romeu. E desse lado aqui foi apenas fungicidas tradicionais. Os fungicidas, os manejos que a gente usou foram Mancozeb na primeira, Orquestra, Ativum e Fusão na última. E o que mudou na primeira de uma para outra foi o clorotalonil que entrou. E desse lado, nas duas primeiras, a gente usou o Romeu. Então, vou falar brevemente sobre um lançamento da Aihara, que é o nosso fungicida biológico Romeu. Então, o Romeu tem ingrediente ativo inédito no Brasil, né? Ingrediente ativo Cerevisiane, ele é feito com a parede celular desse fungo. E por que a Aihara, então, lançou o Romeu? Pensando então em tecnologia, uma ferramenta, né, no controle da ferrugem da soja. A gente sabe que a ferrugem é uma doença que ela vem aumentando a sua resistência, né, conforme o passar dos anos. Então a Aihara lançou o Romeu para agregar nesse manejo. Como então que o Romeu funciona? A aplicação de Romeu simula o ataque da doença. A planta vai entender que ela está sendo atacada e vai produzir compostos de defesa. Esses compostos de defesa vão criar essa resistência para lá na frente, quando aparecer o foco da ferrugem, ela já está resistente, né? Então funciona de duas formas. Esses compostos, eles deixam a cutícula da folha mais espessa, né, mais grossa, criando uma barreira física para o fungo. E também os compostos, eles degradam a parede celular do fungo, caso algum patógeno ingresse na planta, né? Então a nossa recomendação são duas aplicações preventivas, né, de 750 ml, juntamente com os demais fungicidas, na primeira e na segunda. Lembrando então que o Romeu, ele não substitui os fungicidas do nosso manejo, ele veio para agregar. A gente sabe que hoje os fungicidas, eles têm uma eficiência de em torno de 70% contra a ferrugem da soja, né? Graças a essa resistência à variabilidade do fungo. Então o Romeu, ele veio para agregar, para a gente ter uma eficiência superior. Então os benefícios do Romeu são principalmente maior sanidade da planta, principalmente no bacheiro, e consequentemente também maior produtividade. Além disso, o Romeu tem ações benéficas. A gente passou agora por uma estiagem, né, um ano atípico, então a gente tem percebido a campo que o Romeu, ele também deixa a planta resistente à falta de chuva, ataque de pragas, né? Então ele tem várias ações. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. A Aihara é uma grande parceira da 300 e qualquer dúvida a gente está aqui para conversar, trocar informações, tá, pessoal? Muito obrigada. Gostaria de enfatizar também que o mercado de biológicos, ele vem crescendo muito, né? Então a Aihara é uma empresa japonesa que até então sempre trabalhou com portfólio de químicos e está investindo muito agora nesse portfólio de biológico, pensando em sustentabilidade e também mais uma ferramenta para a gente fazer uma rotação de ingredientes ativos, né? Visando essa resistência da ferrugem e o maior controle, né? Então, muito obrigada e a gente está à disposição. O senhor, como produtor, a planta soja, o que o senhor espera no final? Lucratividade, dinheiro, né? Todo mundo quer dinheiro. Não, esse ano tá, né? Mas nós plantamos, hoje nossas commodities estão valendo aí 207, 204 reais, conforme vai a negociação tá subindo, né? O valor dos fungicidas, como é que tá? Tá caro. Tá caro. Nós fazemos o manejo químico da lavoura, o valor subiu, né? Então a gente não pode errar, né? Então nós temos a eficiência dos produtos químicos. A gente associando o produto biológico junto, a gente está completo. A gente tem uma ação desses ingredientes ativos muito bem na planta. E nós temos um desenvolvimento melhor da planta. Nós tendo um desenvolvimento melhor da planta, maior sanidade, no final o que a gente vai ter? Uma produtividade maior, maior lucratividade. Que é o que nós agrônomos queremos para vocês e vocês também querem. Uma união nossa e de vocês que fazem um final feliz. Isso é a mensagem que eu quero deixar para vocês. A 300 está de portas abertas. Se quiser chegar uma hora, tomar um mate, um café, podem chegar. E o Romeu também, ele é exclusivo 300, né? Exclusivo 300. Isso. Muito obrigado pela presença de todos. Então, bom dia, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo.
Nosso grupo dos ensaios aqui é formado por mim e Gustavo, o Elian, Flávio, Marcelo e quem está acompanhando vocês, o Luiz Eduardo, juntamente com a parceria da Quimifol, o Alessandro, que é o nosso representante. Temos aqui os ensaios com a Cultivar Zeus. Fizemos aplicações de como. A primeira parcela lá na frente é a testemunha sem aplicação de como. A segunda parcela é como via raiz. Essa terceira aqui que está próxima a nós é como via sementes no TS e via foliar. E essa última é somente via foliar. Foi usado, a nossa dosagem de produto foi 200 ml no TS e 200 ml por hectare, né, via foliar, do produto Rai Nitro. Agora o Alessandro vai dar uma comentada um pouco mais sobre o Rai Nitro. A gente trabalha com uma linha bem completa de principalmente adubação foliar. E os guris me convidaram para fazer essa participação aqui então nesse trabalho deles, analisando o cobalto molibdênio na soja em aplicação em diferentes estágios, né? Então a literatura diz que a melhor aplicação do cobalto molibdênio é no tratamento de semente. Então a gente fez uma parcela com o tratamento de semente, fez parcelas com tratamento de semente e aplicação foliar, que é a nossa recomendação. Hoje a literatura também fala. Por que a gente faz aplicações, mais de uma aplicação, né? Porque o cobalto molibdênio, a quantidade que a gente coloca dele é muito pequena, né? Então o molibdênio, para vocês terem ideia, hoje a literatura fala para pôr de 24 a 40 gramas por hectare, né? Então na adubação de base a gente não consegue pôr isso. A gente coloca no tratamento de semente, faz uma boa distribuição, mas a gente não pode exagerar também na dose porque a gente pode intoxicar. Então a gente coloca 200 ml do nosso produto Rai Nitro, vai fornecer mais ou menos uns 14 gramas por hectare de molibdênio. Depois a gente faz mais uma aplicação aérea de mais 14 gramas, então fica aí seus 28 gramas por hectare, 28 a 30 gramas, que é o que seria o ideal para ter uma produtividade boa. A gente divide. Então aqui a ideia dos guris é mostrar isso, mostrar a diferença do sem nada, com uma aplicação, com duas aplicações ou com só aplicação foliar, que já vai dar alguma diferença, mas não vai ser o ideal, né? Por que a gente coloca o cobalto molibdênio? Alguém arrisca aí falar? Tá todo mundo na agronomia aí? Não? Não. Então assim, o cobalto molibdênio são dois nutrientes que mudaram bastante a produtividade nos últimos anos, não só aqui no Brasil, como no mundo todo, né? Foi percebido que colocando esses nutrientes, esses micronutrientes, melhorava muito a relação de fixação biológica do nitrogênio. Então vocês vão ouvir falar muito sobre fixação biológica do nitrogênio. A soja tem uma parceria muito boa com as bactérias, então cria os rizóbios, cria os nódulos na raiz, tendo de 30 a 50, 30 a 40 já é o suficiente para fornecer nitrogênio para a planta. Aí ela pega esse nitrogênio ali do ar, transforma, né, ele é aminoácido, transforma em proteína, que vai transformar em peso de grão lá na frente. Para vocês terem ideia, o milho ocupa muito menos nitrogênio que o soja, e o milho a gente complementa ele, né, com ureia, com nitrogênio. A soja a gente não faz isso, tem essa parceria. Então a gente tem como incentivar essa parceria, né? E uma dessas maneiras é colocando cobalto molibdênio. O cobalto vai fornecer a boia para essas bactérias, a leghemoglobina, e o molibdênio vai ajudar muito na questão da enzima, que é a nitrato redutase, que é uma das partes da quebra desse nitrogênio que chega na planta. Tanto o molibdênio como o manganês também, que é importante. O manganês, vocês vão ver no decorrer da faculdade aí que o glifosato acaba atrapalhando a entrada do manganês para dentro da planta, quando aplicado. Então a gente aplica manganês via foliar também para suprir essa necessidade, não travar a planta, né? Mas aqui no nosso caso, falando de cobalto e molibdênio, a principal parceria é com os rizóbios, então por isso que a gente acaba colocando esses dois micronutrientes e eles mostram tanto, né, na produtividade. Quando aplicar eles? TS, né, tratamento de semente, V3, V4, a gente aproveita as janelas, né? Então V3, V4, quanto mais vegetativo melhor. E depois pode entrar mais uma aplicação antes do período reprodutivo, tem que ser no vegetativo. Porque no reprodutivo, quando larga as flores, a planta já entende que ela não precisa mais dessa parceria, então ela acaba cortando a alimentação, vamos dizer assim, para essas bactérias e acaba finalizando o ciclo delas. Então não tem por que a gente colocar o cobalto e o molibdênio nessa questão. Além disso, né, o nosso produto, além de ter cobalto e molibdênio dentro, tem ainda citocinina, auxina e giberelina, que são os hormônios precursores de crescimento, né? Então é 100 gramas de citocinina, 50 de auxina e 50 de giberelina. A gente tenta manter esse equilíbrio, que seria o equilíbrio ideal para a planta, para ela ter maior engalhamento, porque quanto mais raiz ela faz, mais citocinina, tá?
Por isso que sempre de sequeiro vai ser a soja campeã de produtividade, porque ela induz produção de raiz. E na pontinha dessas raízes é que é produzido a citocinina. E a citocinina é um hormônio que manda o recado para cima falando que pode engalhar, pode produzir folha, flor, fruto, né? No caso a vagem, que ela tem boia, que está comendo bem. Então, além disso tudo, tem essa questão hormonal também no nosso produto. Por isso que ele vai muito bem, tanto no TS quanto na aplicação aérea. Tá ok? Alguma dúvida, pessoal? Perguntas, por favor? Nada? Outra hora. Tá ok, então, muito obrigado pela participação de todos aí. Da Agro 9, de Getúlio Vargas, meu colega Divan, Jardel, que seria o nosso parceiro da Morgan, Natanael. Vou explicar um pouco sobre como que foi o desenvolvimento da cultura. Foi plantado dia 11 de dezembro, foi feito 68 de população, foi colocado 3,1 por metro, foi feito 2 aplicações de nitrogênio em V4 e V6, o total de N foi 184 kg, que daria 400 quilos de ureia, e foi realizado uma de herbicida, que seria a atrazina, junto com o angiopleno. Vou passar a palavra para o Divan. Bom, então, pessoal, primeiramente, bom dia. Nosso experimento foi realizado sobre diferentes velocidades de semeadura na cultura do milho. Peço que vocês visualizem aqui na lateral, a gente realizou a semeadura desse talhão a 4 km por hora, que seria a velocidade recomendada. Está nitidamente, a planta está se desenvolvendo, conseguindo expressar todo o seu potencial produtivo. Efetuada a 7 km por hora, a gente já começa a perceber que está ocorrendo muitas falhas, duplagem de desenvolvimento de plântulas devido à alta velocidade. E aqui na frente a semeadura foi realizada a 9 km por hora. Está mais nítido ainda. Lá ao canto a gente tem 3 plântulas triplas. Aqui tem uma má distribuição. Então o que a gente pode notar aqui? Aqui uma plântula sadia, todas elas estão sadias. Só o desenvolvimento da parte aérea, do tamanho de plântula, espessura de colmo. Se a gente for analisar a espessura desse colmo, da parte aérea, a espessura do tamanho de espiga em relação a essa plântula aqui, é muito grande. Esse material que a gente usou, o milho, é um MG 618 da Morgan, que é destinado à produção de silagem. Então, o produtor que vai plantar esse material, ele vai pensar tanto na qualidade do grão, nutritiva da silagem, e também no potencial que seria a massa verde, né? Quanto mais massa verde o produtor tiver, é melhor, né? Que o objetivo é esse, guardar a massa verde, né? O que acontece? 3 plântulas triplas, ela não vai conseguir se desenvolver de uma forma correta, não vai conseguir expressar todo o seu potencial produtivo. Por quê? Competitividade tanto de espaço, principalmente de nutriente, e aqui, como eu falei, parte aérea vai reduzir muito a situação de fotoassimilados, que seria através da fotossíntese que esse processo ocorre. Em questão hídrica, não vamos ter problema, pelo seguinte fato, está chovendo bem agora. Mas se a gente pegar um período de estiagem, um início de safra, metade de setembro até final de novembro, aí, que seria a janela de plantio do milho, semeadura do milho, teve um período longo de estiagem. E aí como que fica? Será que essas espigas estariam aqui hoje? Provavelmente não, porque o milho precisa uma grande quantidade de água no seu desenvolvimento. Então, dá para se dizer que está uma lavoura até uniforme a 9, mas as percas são enormes. Hoje eu não tenho resultados para apresentar para vocês sobre a diferença de produtividade a 4 por hora e a 9 km por hora, porque vocês podem perceber que o milho ainda está em fase de desenvolvimento. Então não tem como a gente fazer o peso de grão para passar esse resultado. Mas através de estudos, a gente conclui que essas percas podem ser de 30 a 50 sacas.
semeando a 4 e a 9. Por quê? Por causa das falhas. Então, pensando no preço hoje que está o cereal, quanto que está o preço do milho hoje? Alguém sabe me dizer? R$100, vamos botar R$100. Tem lugares que está até mais, 105, 108. R$100, suponhamos que temos uma perda de 40 sacas. São R$4.000 por hectare. R$4.000 por hectare. Um produtor hoje que semeia 100 hectares, são R$400.000 que o produtor está deixando de ganhar. Está deixando de ganhar por quê? Porque a semente que ele vai usar a 4 km por hora é a mesma que ele vai usar a 9. Os nutrientes que ele vai disponibilizar lá a 4 vai ser o mesmo. As aplicações vão ser as mesmas. Então, a questão de semeadura hoje é muito importante. Principalmente a velocidade. Sementes de milho da Morgan, faço a região de Erechim. Aqui no experimento nós usamos o material MG 618, material aí para silagem, safra e safrinha, né? Hoje, esse ano a Morgan conta, tá fazendo 10 anos no território brasileiro, né? A Morgan é de um grupo chinês. Também nós contamos com 3 tecnologias para insetos aéreos, lagarta, a PW, PW e Viptra. Também contamos com 2 resistências a herbicida, que é o glufosinato de amônia e o glifosato, né? Então, devido ao nosso tempo, que é curto, mais ou menos seria isso. Então, bom dia a todos. Meu grupo é composto por mim, Paulo, pelo Tony, pelo Guilherme, e a gente tem a parceria da empresa Oroagri também. Então o nosso cultivar aí é o 1666 da Agroeste. Data de plantio dele foi dia 15 de dezembro de 2021. Houve uma incidência de seca, também incidência de lagarta, a gente controlou como deu aí. Mas o foco é no produto Oristar e no produto OR 511, que é um produto que está em lançamento pela empresa Oroagri hoje. Está em testes ainda, né? Então eu vou passar a palavra para o Patrick, agora ele vai explicar um pouco melhor sobre os produtos. Sou consultor de desenvolvimento do mercado da Oroagri, fico sediado aí em Passo Fundo, no norte do estado. Gostaria primeiramente de ver com vocês se vocês já ouviram falar da Oroagri. Alguns sim, outros não, mas vamos lá uma prévia aí. A Oroagri então é uma multinacional, nós estamos em mais de 24 países aí trabalhando. Nosso carro-chefe hoje é o Wet-City. A empresa ela possui a patente mundial do óleo da casca de laranja para utilização da agricultura e pecuária. Então, como eu havia falado, o Wet-City é o nosso produto que substitui o óleo vegetal, o óleo mineral, nas aplicações de herbicida, nas aplicações aí de fungicida. Então ele vem trazendo aí bons resultados na tecnologia da aplicação. Então um bom espalhamento, uma boa homogeneização de cauda com produtos de difícil homogeneização, né? Principalmente os produtos WG. E também vem trazendo uma boa limpeza do tanque, que isso é muito importante aí na tecnologia da aplicação, principalmente quando você vai aplicar um herbicida aí que fica encrostado na parede do pulverizador e depois você vai fazer uma primeira aplicação de fungicida e acaba causando fito devido àquele herbicida ter ficado encrostado na parede do pulverizador, né? Outro produto é o AirTruck. O AirTruck é um produto antideriva nosso, ele é anti-espuma também e detalhe interessante, ele não reduz o pH. Isso é muito importante na tecnologia da aplicação devido às aplicações de fungicida. Um produto que não reduz o pH, ele não vai dar aquela perca de eficiência no fungicida. E às vezes, muitas vezes aí o produtor procura um melhor preço de um fungicida, mas acaba esquecendo aquele antideriva lá que acaba tirando a eficiência do fungicida, não é mesmo? Então a empresa ela está com mais de 24 protocolos aí de produtos novos. Inclusive fizemos alguns ensaios aí com um dos nossos produtos em lançamento, que é um bioestimulante. Esse bioestimulante foi utilizado no estágio vegetativo no milho. Devido ao cenário que teve esse ano de um estresse hídrico muito grande em várias regiões, tivemos uma boa fecundação de grãos
e um bom enchimento de grão. De uma maneira geral, tivemos algumas espigas com falha, mas a gente tem que ver o cenário total, né? Então, numa média. Então, dá para se dizer que nesse cenário, vem bem a calhar, se torna uma ferramenta muito importante para o produtor rural aplicar um bioestimulante nesse caso. Outro cenário, uma chuva de pedra, tanto nas culturas de soja, milho, vem bem a calhar também a ferramenta para utilização pós-estresse. Então a planta ela acaba sofrendo esse estresse devido à perca da desfolha, precisando de um produto pronto já para fazer a aplicação, a metabolização do estágio vegetativo ou reprodutivo, independente do estágio que a planta está. Claro que ela vai responder melhor do estágio vegetativo. Tá, pessoal? Então nós temos vários bioestimulantes hoje no mercado, que eles vêm de extratos de algas, outros vêm de ácidos úmicos e fúlvicos e outros produtos sintéticos. A Oroagri trabalha hoje forte na linha de ácidos úmicos e fúlvicos. Tá? Nós temos também alguns trabalhos aí de bioestimulantes via sulco, tá? Então ele vem para melhorar o enraizamento das plantas e posteriormente a gente aplica produtos para ter uma melhor produtividade, né? E como aqui foi utilizado um produto bioestimulante via aéreo, ele é a base de ácidos fúlvicos, devido à questão da cadeia de carbônica dele ser menor e ser mais absorvível aí pela planta. Pessoal, é bem breve. Gostaria de ver com vocês se vocês têm alguma pergunta, algum questionamento. Estou aberto aí para responder. Bom dia a todos. Nosso grupo é composto por mim, Elias, pelo Diogo, pelo Pedro e pelo Matheus e o Paulo, que estão ajudando na organização. Nosso trabalho foi conduzido no cultivo de milho em cima de coberturas de solo. Temos como parceria a Brevante Sementes aqui do nosso amigo Rogério. Prazer estar aqui com todo mundo aí, principalmente com o grupo do nono semestre, tá? Então a gente queria desejar agradecer a todo mundo. Então vamos falar um pouco do híbrido da Brevante, o B2620 PWU, né? A tecnologia Power Core Ultra, com tecnologia Liberty Link também, que é, além do glifosato, pode ser usado o glufosinato da amônia, que é o nome comercial e produtor, que é o Finale, tá? Que pode ser utilizado em cima ainda nessa tecnologia, que não vai ter problema nenhum, tá? É um milho muito tolerante na questão de cigarinha, de enfesamento, que é um dos principais problemas hoje dos milhos plantados de safrinha. Então é uma opção aí para o produtor pensar em partir por esse lado, porque hoje é um difícil controle da cigarinha para ser feito com químico, não está sendo mais, não consegue ser um controle 100%. Então tu tem que partir para um híbrido com mais segurança, um híbrido com mais tolerância à cigarinha. Não é que ele é resistente, ele é tolerante à cigarinha, tá? Então ele é um híbrido que se encaixa muito bem nos plantios mais tardios, mais da safrinha. Bom, o objetivo então do nosso trabalho está sendo avaliar esse material aqui da Brevante, o 2620, sobre duas cultivares de mix, que quando implantamos para inverno, nós já estava pensando nesse dia de campo de verão. Foi usado o 210 e o 520. O 210 era composto por aveia preta, ervilhaca e centeio. O 520 era aveia preta, ervilhaca, centeio e nabo. Daí foi utilizado as dosagens de nitrogênio no mix. Tem a testemunha com 0 nitrogênio, a T1 tem 50 kg por hectare, a T2 tem 100, a T3 150 e a T4 200 kg de nitrogênio por hectare. Não foi utilizado nenhuma dose de nitrogênio em cima do milho, foi só utilizado nos mix. E foi, quando plantamos o milho, foi utilizado 300 kg de adubo, o 5-30-15 na linha. Quando plantemos o mix também não foi utilizado nenhum fertilizante, foi só adubação na base. A questão da cobertura de solo aqui, ele não dispensa, claro, a utilização de nitrogênio aí na cultura do milho. A questão foi só, a principal do nosso trabalho não era avaliar
assim, o desenvolvimento da aplicação nitrogenada no milho, e sim o desenvolvimento do milho em cobertura vegetal, visando que esses anos aí, viemos de 2 safras, principalmente de estresse hídrico, e a cobertura vegetal é de fundamental importância para o desenvolvimento da cultura. Visto que muitos produtores acabam ainda não optando por fazer esse manejo de cobertura de solo. É muito importante isso, visto que no inverno mais chuvoso, por exemplo, o solo acaba tendo erosão e chiviando muito da parte superficial do solo, que é onde contém os principais nutrientes. Aqui dá para notar visivelmente a diferença da onde foi utilizado os mix de cobertura, que tinham nava, principalmente sintetizava mais nitrogênio, e onde foi utilizado as doses maiores de nitrogênio. Não foi coletado ainda resultados da nossa parcela, mas visivelmente aí dá para a gente já ter uma noção da cultura onde foi o seu melhor desenvolvimento. Muito obrigado a todos. Bom, primeiramente eu quero agradecer a presença de todos. Hoje foi um dia meio complicado, né? Ontem chuva e barro, todo mundo gostaria de estar meio descansando hoje, mas enfim, obrigado pela presença de todos. Nós somos alunos da Agro9, nono semestre de agronomia aqui de Getúlio Vargas, Unideal. E hoje trazemos como experimento o meu grupo, Marcos Live, Ranier Zamban, Anderson Mutikowski, Jéssica Lazarotto e Roberto Scolari. A gente teve como intuito desmistificar, a palavra certa, desmistificar a questão, entra aplicar a zero ou não entra a aplicação zero. A gente procurou cultivar BMX ativa com o intuito de pegar uma cultivar que já tem bastante incidência de doenças. A gente implantou ela no dia 4 de dezembro, já um pouco mais tardia, né? E até o desenvolvimento da aplicação, que foi nos 42 dias, ela ficou com 20 milímetros só. Ou seja, ela estacionou a planta, acabando que acarretou num mau desenvolvimento dela, mal uniformidade da área, que é por isso já mostra um pouco a área meio dispareja, né? Por que aplicar zero? Defender o bacheiro. Intuito principal é defender o bacheiro. O bacheiro é responsável por 1/3 da produção hoje das cultivares. Tem cultivar que chega a maior, dependendo da variedade e desde o próprio solo, tudo. A gente procurou usar 5 tratamentos, no quais a gente maximizar a otimização da defesa do bacheiro, que foi a única aplicação que pode chegar até lá com máxima eficiência. A primeira aplicação, que foi após 12 dias de entrada da aplicação zero, foi aonde que também defendeu um pouco. E depois pode passar até 90 dias sem nenhuma interferência de produto. Assim, você vendo visualmente, a parte aérea vai conseguir ter defesa de produto. Contudo, a parte do meio terço para baixo já não consegue mais nada. Hoje o bacheiro está totalmente sem proteção nenhuma, no qual é muito importante defender lá embaixo, porque ela fica ela vai ser 1/3. Os autores discordam e muitos são a favor dessa aplicação. Porém, tudo é foco. For procurar ferrugem na aplicação zero, tu não vai encontrar. Então, se for olhar complexos de mancha, mildio ou ídio, aí sim, compensa tu olhar com outros olhos. Que nem se a gente observar aqui, ó, na lavoura com esse estágio, tu vai ter a entrada de produto na parte no terço médio ao superior. No bacheiro não chega produto. Nesse estágio não tem como tu defender o bacheiro. Então, a recomendação seria a aplicação inicial quando passa a mão entre as folhas, assim, que tem a passagem de mão. Depois disso, tu não consegue mais chegar com eficiência no bacheiro para defender ele. Como meu colega falou que é 1/3 da produção, tem que defender ele. 1/3 da produção está ligado ao bacheiro. Ele vai fazer enchimento de grão, ele vai suprir aquelas vagens. O trabalho nosso, ele consiste em 6 tratamentos. Testemunha sem nada de aplicação, Nativa, Orquestra, Versátilis e Uniseb Gold. Vamos me perguntar o porquê Uniseb, né? Não seria o mais indicado, porém a gente quis buscar uma alternativa, ver se ele fazia algum efeito ou não. Visualmente, a primeira avaliação foi realizada antes da aplicação dos tratamentos e após
15 dias, uma semana, e depois 15 em 15 dias a gente realizando avaliações visuais. O Niseb Gold ele ficou igual com a testemunha, nem superior nem inferior, ele ficou igual, como se eu não tivesse aplicado. Já o Cypris e o Nativo causaram uma fito, que o Cypris até que nem tanto, mas o Nativo ele causou uma fito e que deu para confundir um pouco, não tem muita diferença a fito que ele causou com as manchas olho de rã. Já o Orquestra foi um produto que se destacou na frente, ficou melhor, apresentou melhores resultados, tá? Hoje, nas condições que nós estamos aqui, não conseguimos ainda entregar os resultados como produtividade, mas estamos abertos aí para futuramente entregar resultado de produtividade, questão de custo-benefício, se vale a pena fazer essa entrada, aplicação zero ou não, só deixar na principal. Se a aplicação zero vai gerar um custo maior para o produtor, porque para o produtor ele quer ver rentabilidade, quer ver o custo do lado e ele quer ver o lucro, ele não quer ver se tem incidência ou a severidade, ele não vai analisar a severidade de doença, ele vai avaliar se o lucro dele foi compatível. Então tem custo de operação, custo de entrada de trator na lavoura, amassamento, tem custo do produto, que o produto não é barato. Produto hoje nenhum é barato. Então, a não ser o Niseb que é um pouquinho mais barato, só que ele não apresentou resultado. Já o Orquestra, o Cypris, um baita produto, que de repente o Nativo ele poderia não ter causado a fito se tivesse associado com o Niseb, que antigamente o Fox sozinho ele causava uma fito. Mas quando começaram a associar ele com o Niseb Gold, ele reduziu essa fito muito, não tem mais fito no caso. Então de repente o Nativo na aplicação zero não seria o mais recomendado por causa da fito e tal. Mas fica de sugestão para um próximo trabalho também, né? Caso alguém tiver interesse. O nosso trabalho esse ano ele teve baixa incidência de doenças. Por quê? São 3 pilares. Para ti ter doença, tu tem que ter patógeno, ambiente e hospedeiro. Esse ano nós não tivemos ambiente. O clima aqui foi caracterizado seco. O clima em Getúlio Vargas foi seco. Que nem meu colega falou, ele durante o período ali ficou com 20 milímetros. Não tem como uma doença se desenvolver nesse período ou se agravar nesse período. Então tudo influencia. De repente esse trabalho, repetindo ele 3 vezes, ele vai ficar com os melhores resultados, que ele vai conseguir expressar seu potencial. E não só com um ano de repetição, entende? Bom, as aplicações após o tratamento foram Ativum, Fox de primeira foi Ativum e Approach de último. A terceira aplicação, tudo dose recomendada de bula. Vale ressaltar, os tratamentos utilizados dentro do experimento, tudo dose recomendada. Tudo dose recomendada, nada além e nada abaixo. Esquema DBC, tudo conforme a estatística manda. Foi procurado fazer o melhor trabalho com a melhor estatística possível, para não ter interferência de nem externa e nem interna. Aplicação em ambiente favorável, procurando as melhores condições, sem vento, sem deriva. Então foi buscado ter o melhor trabalho para a melhor demonstração dos resultados. Nosso trabalho seria isso. Estamos abertos a perguntas. Bom dia a todos. Pessoal, o nosso trabalho então tem como tema hoje o manejo de fungicidas em diferentes cultivares de soja, né? O grupo é composto por mim, Thiago, pelo Christian, pelo Roberto, pela Ângela e a Milena, que estão na barraca da chegada. Vou passar para o Christian então, que ele vai conversar com vocês um pouquinho sobre as cultivares. Bom pessoal, vou falar um pouquinho sobre as cultivares que a gente implantou no nosso experimento então. Hoje são todas cultivares da Brasmax, cultivares aí que já estão a nível produtor e cultivares aí que vão ir para o mercado a nível produtor 2023, como o Torque, que é uma cultivar nova no mercado. Bom pessoal, falando um pouquinho então sobre Trovão. Trovão, quem conhece Raio hoje, vai vir na mesma linha de Raio, soja aí com ciclo 5.2, cultivar determinada, alto teto produtivo,
cultivar aí com 182 gramas, PMS de 182 gramas, cultivar com facilidade de engalhamento, então tem que trabalhar com um pouco menos de população aí por metro linear. Falando um pouquinho então sobre torque e dando uma ênfase maior também, que a Trovão ela já tem instalada a nova plataforma da Bayer aí, que é o Intacta 2 Extend. A plataforma é essa aí que foi inserida mais 2 genes mais 2 proteínas aí para fazer um aspecto de controle das lagartas. Agora são 6 lagartas que vai estar protegida. E também aí ao herbicida de campo aí fazer uma aplicação em pós-emergência, que são aí as auxinas sintéticas. Pessoal, falando um pouquinho sobre o Torque então. Torque é um cultivar, como eu comentei, vai ser lançado em 2023. Cultivar aí com alto teto produtivo, ciclo 5.7, indeterminada, uma ótima cultivar. Cultivar aí que tem uma resistência maior a nematóides de cisto, podridão fitóftora aí, tipo 1. Cultivar que tem que dar uma ênfase maior também em bacheiro, que ela é uma planta que tem um maior número de vagens no bacheiro, na parte inferior então e no terço médio. Tem que se fazer um manejo adequado desde o início. E também uma tecnologia que está com a plataforma da Bayer aí, a Intacta 2 Extend. Passando para cá, pessoal, então Zeus. Zeus é um cultivar que todo mundo conhece. Esse ano aí tem um grande plantio de Zeus. Zeus é um alto teto produtivo, cultivar com entrenó curto, se botar ela com pouca população, tem um alto potencial de engalhamento também. Alta produtividade, PMS de 209 gramas. Então é um baita PMS, muito bom. E uma cultivar aí que vem se destacando. Finalizando então com o Cromo. Cromo, como já diz o nome, então Cromo TF é uma cultivar aí com uma tolerância à ferrugem. A ferrugem consegue se instalar na planta, mas ela não consegue se alastrar na planta. A planta faz um controle por si só. Uma planta aí com uma cultivar com uma boa arquitetura de planta, o entrenó curto também, é uma cultivar mais estável, então ela vai te dar um bom teto produtivo num ano bom, que correr tudo ok, e se for um ano mau, também ela vai te dar uma estabilidade, ela dá uma confiança maior ao produtor. Bom, pessoal, falando também, dar uma ênfase maior na questão aí de fazer o escalonamento de plantio. Esse ano teve bastante soja aí que foi plantado bem no início aí, acabou sofrendo com a estiagem. Então, as 4 cultivares que a gente tem no campo hoje, pode-se fazer esse manejo de escalonamento de plantio, podendo abrir semeadura com Trovão, fazer um intermediário com Torque e Zeus e fazer fechamento com Cromo, sendo ela uma variedade aí que consegue ter um período de semeadura um pouco mais alongado. Eu vou passar a palavra para o Thiago, ele vai falar um pouquinho sobre a questão de fungicida do nosso experimento. Pessoal, falando então um pouquinho sobre fungicida, a empresa que está conosco aí nos dando suporte, então a empresa Bayer, foram utilizados produtos Bayer, né? Pessoal, primeiramente faço uma pergunta para vocês, se vocês notam alguma diferença entre essas plantas. Estamos no final do dia de campo aí, mas ainda tem alguma coisa de diferença. Pessoal, analisem aqui, ó, o bacheiro da planta. Essa é a nossa testemunha, e essa aqui onde foram feitos todos os tratamentos, né? Analisem que na testemunha aproximadamente 20 centímetros já não tem mais bacheiro, né? E onde foi feito os tratamentos de acordo, ela ainda está com o bacheiro completamente. Certo, pessoal? Ainda mais nesse ano, que é um ano atípico, né? Um ano aí que não teve tanta intensidade de doenças, um ano mais tranquilo em relação a doenças. Ainda pode se notar diferença, né? Na questão de manejo, na questão de bacheiro aí, plantas onde não foram aplicados praticamente nenhum fungicida. Se a gente olhar de cima, né, aqui nas nossas parcelas, não tem diferença alguma em parte aérea, mas sim quando a gente arranca as plantas aí e mostra lado a lado, a gente vê a diferença, a importância que tem da gente estar fazendo as aplicações, né, principalmente nesse período aqui do bacheiro, né. Hoje, mais ou menos, né, pessoal, a média aí que a gente está trabalhando é de 33, 33 e 33% da produção se dá em cada etapa, né. A parte inferior da planta, né, aqui na metade, onde é o terço médio, né, e o terço superior. Então, claro,
é de suma importância, sim. A gente está trabalhando aí, pensando em controlar bacheiro. Hoje o nosso tratamento, os nossos tratamentos aqui no campo aqui foram realizados V0, né? Hoje ele não entra como um tratamento, mas sim como um complemento, né? Pensando aí, o V0 vai entrar, é uma aplicação que vai entrar aí próximo aos 30 dias pós-emergência, né? A planta vai estar ali em V4. Logo após, então, no V0, perdão, foi utilizado o nativo, né? Logo após aí 15 dias, fechamento de rua, né? Mais 15 dias após o V0, foi utilizado então Fox X Pro, né? Que hoje é um amplo aspecto, combate um amplo aspecto de doenças, né? Por ser o quê? Ser uma mistura tripla, né? Então acredito que todos vocês aí, ou grande maioria, né? Já aplicou o Fox comum, né? Ele é conhecido por todos. Hoje o Fox X Pro, ele entrega uma molécula a mais, né? Uma carboxamida a mais, né? Então, ele é uma mistura tripla. Então ele vem no mercado aí para trazer bem mais resultados, né? Dando sequência, então, logo após foi realizado mais uma aplicação de Fox X Pro, né? Sendo 2 aplicações. Hoje, se o pessoal conseguir fazer um manejo, né? Com um intervalo de no máximo 15 dias, aí a Bayer ano passado aí conseguiu registro para controle de mofo branco. Então tem trabalhos aí, estudos que demonstram aí que até 35% de controle de mofo branco o Fox X Pro tem, né? Então a gente pede, né, não recomendado esse produto apenas para o mofo branco, né? Mas sim em áreas que tem bastante problema com mofo branco, que o pessoal vem utilizando aí produtos específicos para mofo branco, né? Pensando mais no fechamento aqui, no fechamento de fungicidas, a gente utilizou o Sfermax, né? Pensando da parte superior, né? Da soja, a gente utilizou o Sfer, 2 aplicações na sequencial, a cada 15 dias também. Todas as nossas aplicações foram realizadas com o multissítio, né? A gente utilizou o Mancozeb aqui, né? Em todas as parcelas, exceto a V0, né? Que foi o nativo. Pessoal, o nosso trabalho então seria esse. Espero que a gente pode ter passado uma mensagem para vocês, né? Então eu volto a comentar da importância da gente estar mantendo um controle em etapas, né? Então primeiramente a gente vai fazer a proteção do bacheiro, depois do terço médio e aí sim a parte superior da planta. Hoje, no início aí então foi um ano de estiagem, né? O pessoal tirou um pouco o pé aí nas aplicações de fungicida. Mas agora voltou a chover, então sim, volta as doenças, né? Então hoje, se a gente for pensar em fazer uma aplicação nessa soja, pensando em controle de bacheiro, a gente não vai conseguir chegar no bacheiro porque é uma soja fechada, né? Então, pessoal, volto a relembrar a importância da gente estar trabalhando em etapas, né? Fazendo sim uma proteção na soja aí, desde o início até o final. Sobre as cultivares da Dom Mário, o Lucas vai estar apresentando um pouco mais depois sobre especificamente cada uma. Posteriormente a isso nós vamos conversar com o Yuri sobre as tecnologias que a gente tem na amostragem de solo, que vem embarcado numa máquina de amostragem de solo. E depois a gente vai estar aberto aí a perguntas que surgiram durante a apresentação. Então vamos começar com o Lucas. Eu vou fazer uma breve explicação para que serve então o amostrador de solo, tá? Esse aqui então ele é um kit, é o que se tem de melhor no mercado, então. Ele é um quadriciclo da Honda, um Fulltrax 4x4. O kit dele então é um kit da Falker. O GPS dele é um GPS de última geração também, tá? Para que serve então o amostrador de solo? É muito comum a gente ver na nossa região, ou enfim, qualquer outra região, o produtor fala o seguinte: aqui nessa coxilha produziu 80 sacos por hectare, naquela coxilha, na outra coxilha, produz 50, tá? Então o que é isso? É deficiência de alguma coisa de adubação de base. E quando tu vai espalhar, antigamente ia se espalhar um adubo, tu se espalhava tantos quilos padrão na lavoura, tá? E assim continuava essa área aqui sendo melhor do que aquela. Se bem que essa aqui podia se colocar menos adubo e concentrar mais naquela para a gente ter uma área homogênea, uma área padrão,
Por isso que entrou os amostradores de solo, então. Esse amostrador aqui, ele faz o quê? Eu vou lá, eu mapeio toda a área, eu gero um mapa, então, tá, de fertilidade, eu faço coletas nessa área aí, vamos dizer, 9 coletas por hectare, eu gero um mapa, eu pego, interpreto esse mapa e digo para o meu produtor o que ele precisa de quantidade de adubo para pôr nessa área, tá? E assim, com hoje o sistema de taxa variável, a gente consegue então fazer um mapeamento aqui dentro, exportar do meu GPS para um pendrive e depois importar do pendrive para, vamos dar um exemplo, um topper de 4500 GPS aí, 2 espalhador, e tu consegue espalhar então o adubo aí mais ou menos, vamos dizer assim, exatamente na necessidade do teu solo, tá ok? Então agora é mais ou menos isso aí. Vamos falar então um pouco sobre o aparelho. Então esse aparelho aqui, ele é um aparelho que ele não é barato, tá? Gira em torno de 100 mil reais um aparelho desses. Esse aparelho aqui completo, o kit completo. Esse aparelho aqui então ele é só com amostrador de solo. Existem outras empresas que eles preferem botar o amostrador e o medidor de compactação do solo do outro lado, como tem um quadriciclo ali. Eu acabei optando e pensando no operador, tá? Por isso que o meu quadriciclo ele já vem com o toldo. Imagina um amostrador aí a 40 graus, embaixo do sol quente, no meio de uma lavoura, só com chapéu, então fica um pouco difícil de trabalhar, né? E para um pouco mais de comodidade, a gente decidiu gastar um pouco nos nossos amostradores e botar já com o toldo. Esse aparelho aqui eu vou ligar ele agora para vocês verem mais ou menos como ele funciona. Ele é todo o comando hidráulico, então tu tem que ligar o quadriciclo para depois ligar o amostrador. Se vocês quiserem chegar mais próximo aí, para quem não conhece então como funciona um quadriciclo, esse quadriciclo é muito fácil de capotar também, tá? Por mais que tem 4 rodas, ele acaba pesando só para um lado, e se tu coloca os dois, o aparelho de medir a compactação do solo desse lado aqui, ele fica muito pesado e também fica um pouco perigoso, tá? Então para isso eu tive que pedir para erguerem um lado e acabar reduzindo algumas voltas da mola do outro para ele ficar parelho no solo. Geralmente antes de tu ligar o aparelho de trás, tu tem que ligar o quadriciclo. O quadriciclo ele não acelera como uma moto na mão, porque é bem perigoso, então tu acelera sempre no dedo, tá? Porque se caso acontecer de tu realmente cair ou resbalar, tu já tira a mão, né? E acaba que ele para, né? Então é por isso que ele é no dedo e não é na mão. Outra coisa também, para te ligar, ele tem uma chave aqui atrás, então era para ligar. O barulho é bem intenso, por isso que o pessoal que faz a amostragem do solo usa detector e capacete também, tá? O comando dele então, ele funciona da seguinte forma: primeiro, tu baixa ele até ele calçar o quadriciclo, ok? Para te conseguir qualquer problema na broca, a broca dele subiu, então se pega uma pedra e ele não está calçado, quebra a broca. E não é um material muito barato, e além de questão do valor, dificilmente tem outra broca para te repor na hora. Tem que voltar para a empresa, sim, se torna uma coisa inviável, ok? Ele tem que cuidar. Depois pega, liga a broca. Depois que ligar a broca, tu baixa a broca. Quando tu baixa a broca e tu levanta a broca, o que que faz? Levanta o solo, tu consegue regular aqui a profundidade que tu quer fazer as coletas, tá? De 0 a 10, de 10 a 15, de 0 a 20, então vai decorrente conforme a negociação com o produtor, tá ok?
Depois vem um saquinho, então, que ele vai aqui nesse bocal. Aqui não saiu terra praticamente, porque o que acontece? Ele fica grudado na broca porque está muito úmido o solo, tem que ser um solo mais seco. Hoje não teria como eu fazer uma amostragem de solo aqui se fosse num nível profissional, tá ok? E daí depois que colocar o saquinho aqui, vocês vão largar o solo ali e vai gerar uma amostra. Essa amostra tu tem que pegar e gera, tu vai aparecer o ponto ali no GPS e tu pega e identifica essa amostragem de solo, tá ok? Por que que tem que botar aqui? Para não existir interferência de ter resto de amostragem de um lado, de um ponto para o outro, daí não vai contaminar a tua amostra. Tirou, identificou, botou na caixinha, tu dá um start ali, dá um play, vamos dizer assim, então no GPS, o GPS mesmo vai te direcionar para o ponto mais próximo, tá ok? Então tu consegue pegar aí e continuar fazendo essa coleta. Hoje existem várias formas então de se fazer esse trabalho. Eu acabei montando, vamos dizer assim, um processo novo, tá? Que o que acontece? Eu divido minhas áreas em módulos, tá? Então eu faço um trabalho um pouco mais técnico como produtor. O pessoal geralmente ele gera o mapa e vai fazendo as amostragens conforme vai mandando o GPS, e assim tu não tem como ter tanto parâmetro. Então eu consigo conversar com o produtor diretamente e falo para ele, olha, dou uma especulada, qual que é a área que mais produz, menos produz, o que está acontecendo, tá morrendo planta, não tá? Já com a nossa bagagem a gente já sabe mais ou menos o que está acontecendo. Eu separo por módulos, então eu faço a coleta nesse módulo, faço a coleta no módulo de cima, e assim eu consigo passar uma receita para o produtor mais completa, vamos dizer assim, no primeiro ano. No segundo ano, tu só paga o primeiro ano e tu ganha, no caso da nossa empresa, vocês ganham a amostragem para 3 anos. Então no primeiro ano eu faço a amostragem, interpreto, largo os mapas, entrego para o produtor vai comprar o adubo, tá ok? No segundo ano eu pego e faço uma recoleta nos pontos mais fracos da área. E assim ele consegue ver o que ele conseguiu melhorar na área dele em questão de fertilidade de solo. No terceiro ano eu faço novamente uma amostragem e consigo sobrepor novamente os mapas, e assim nós deixamos a área dele padrão. Se não tá padrão, renova novamente no 4º ano. Se tá padrão, teto lá em cima e tal, da adubação, geralmente no 4º ano tu não repete, tá? A adubação, porque senão talvez o teu solo vai ficar um pouco salínico, vai baixar igual a produção. Então tem que existir, tem que ser um homogêneo, vamos dizer assim, tá? O teto não pode estar lá em cima, como não pode estar lá embaixo também. Então é para isso que serve o amostrador. Vamos dizer assim que antes do aumento do soja se custava mais ou menos um saco por hectare para te fazer um trabalho desses. Hoje com o aumento do soja dificilmente quem vai querer fazer com o custo, o valor de um saco de soja por hectare. Então se custa meio saco de soja por hectare, tá ok? Eu acho que o tempo já está acabando, mas a gente já poderia falar aí bastante coisas a mais, como por exemplo as próprias cooperativas. Hoje os produtores grandes exigem, a cooperativa exige dos produtores mais técnicos aí fazer a análise de solo, tá ok? E eles também acabam proporcionando. Por exemplo, eu tenho contrato com a Cotijal, eu faço coleta para a Cotijal, tenho contrato com a empresa tal, faço coleta para eles. Então eles acabam terceirizando esse trabalho, e o trabalho todo técnico eles cuidam. Se eu faço para um produtor que eu atendo, eu faço todo o processo, tá ok, pessoal? Então é uma área bem interessante de se trabalhar, é um mercado que ainda, vamos dizer assim, existe uma certa resistência, mas é interessante vocês começarem já a pensar em fertilidade de solo, que vai ser aí o futuro, vamos dizer assim, tá ok? Muito obrigado pela atenção de todos. Então, se tiverem qualquer dúvida, podem me procurar aí que a gente